28:10. Por curiosidade, quem não é batizado nas águas ainda? Deixa eu ver, faz assim com a mão. Ó. Uma pessoa aqui, duas pessoas. Joia. Graças a Deus. Senhor Deus, tenha misericórdia da minha vida, eu te peço. Me ajude, porque eu quero ser usado pelo Senhor na noite de hoje para abençoar meu irmão, abençoar minha irmã, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Diga graças a Deus. O sonho de Jacó em Betel. É assim que a minha Bíblia ela sugere o tema para essa parte da Bíblia, essa passagem bíblica. O sonho de Jacó em Betel. Jacó era filho de Isaac, irmão de Esaú. Jacó e Esaú eram gêmeos, nasceram no mesmo dia. E ocorre que o Esaú nasceu primeiro. Quem nasceu primeiro, Dani? Você ou Danilo? Você é a mais velha? Então Danilão tem que obedecer à irmã mais velha. Tem, ela é a primogênita, né? Para quem não sabe, o Danilo e a Dani são irmãos gêmeos. E a Dani é a irmã mais velha. Tem que obedecer. O Jacó era irmão do Esaú. O Esaú era o irmão mais velho. Quando eles nascem, a Bíblia ensina que o Jacó, ele está segurando o calcanhar do Esaú. E aí nós já ouvimos tanta fala, tanta conversa, tanta teoria a respeito de por que, Bezerra, ele estava segurando o calcanhar. Aí vem, Juliana, aquela história, não, é porque ele era trapaceiro já desde criança, é porque ele era já enganador desde criança, é porque ele já não era fácil desde o ventre da mãe. Aí tem de tudo, irmão, de tudo, de tudo. E eu acho que eu e a maioria dos que estão aqui são do tempo do disco do vinil, sim ou não? Quem já ouviu falar do disco do vinil? Quem tinha uma vitrola em casa? Um toca-disco. Miserável que riscava o disco e riscava sempre a música que mais nós gostava. Pois bem. Então nós somos do tempo, e aqueles que não conheceram, não viram isso, vão aprendendo com a história. Nós temos que aprender a ouvir os dois lados da história. Os dois lados. Rogério, a Bíblia ensina para nós que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Nós não podemos olhar para uma pessoa, Sueli, e julgar e avaliar a pessoa por uma atitude dela. Ela pode não estar num dia bom, não estar num dia legal, e bem naquele dia que ela não estava bem, que ela não estava legal, ela acabar falando algo que ela não costuma falar, ela não costuma fazer. Mas
ela não estava bem, então ela deu aquela vacilada, aquela bobeira, tal. Por isso que eu convido você para nós pensarmos juntos a respeito do Jacó, porque o Jacó, assim, nós vamos ver ele tomar pancada de tudo quanto é lado, enganador, usurpador, mentiroso, trapaceiro, não sei o que lá, não sei o que lá. A Bíblia diz que ele vai crescendo. A Bíblia nos mostra o Jacó se desenvolvendo. E no desenvolver do Jacó, nós vemos o comportamento dele. Enquanto o irmão dele, chamado Esaú, pensava, Fran, nas coisas passageiras, momentâneas, nós vamos vendo o Jacó já desenvolvido, buscando as coisas que são eternas. A Bíblia ensina para nós que um dia o Jacó está fazendo lá uma sopa, vamos dizer assim. O irmão dele chega do trampo, estava trabalhando. Ele chega e sente aquele cheiro gostoso e vai e mexe na tampa da panela para ver o que está cozendo. Quem já fez isso? Quem já chegou da rua e foi na tampa da panela que a mãe está no fogão cozendo algo? Quem já fez isso? E a mãe disse: tira a mão da panela. Foi assim. O Esaú chegou. Que cheiro bom. O que você está fazendo aí? Fazendo um cozido aqui. Está cheiroso, hein? Está com cara de tá bom. Não está na Bíblia. Eu vou propor para você pensar. O Jacó não falou. Isso está bom. Mas eu vou propor para você pensar. Algo que pode ter passado pelo coração dele. Bom mesmo é o que você tem. Porque o que o Esaú tinha? Ele tinha a bênção da primogenitura. Ele era o irmão mais velho. E ele cresce vendo aquela situação, aprendendo a respeito da importância da situação. Quando viesse a faltar o pai, seria repartida a herança, a maior parte ficaria por irmão mais velho. O controle, a direção seria dada pelo irmão mais velho. O irmão mais velho é que ia estar determinando como seria feito e como não seria feito. Então, é uma série de questões importantes que estavam embutidas na primogenitura. O Jacó, ele fala com o Esaú assim: olha, bom, tá gostoso, porque eu fiz com amor. Foi aí que nasceu a música lá do Zezé de Camargo e Luciano. O amor, foi aí que nasceu. Ele fez com amor, ele fez com carinho, ele fez com dedicação. E o cheiro tomou conta da vida do Esaú como um todo. Ocorre que o cheiro que tomou conta da vida do Esaú era um cheiro momentâneo, era um cheiro passageiro, era um cheiro que não ia muito longe, mas foi, Rian, o que encheu a vida do Esaú naquela hora. Eu quero isso daí, disse ele para o Jacó. E o Jacó disse para ele: juntou o queijo com a goiabada, o queijo com o doce de marmelo, o queijo com o doce de leite. Eu estou com a geladeira lá cheia de queijo, cheia de rapadura, de doce de queijo. Tem um monte de coisa que eu ganhei. O pessoal viajou, né? E me abençoou, trouxeram um monte de coisa. Eu estou na benção. Vai dar para ir até o meio do ano comendo doce. Juntou. Por quê? Porque você quer o que eu fiz e eu quero o que você tem. Como isso? Você quer o prato que eu fiz aqui de comida. E eu quero
a bênção da primogenitura. Por isso que eu comecei a conversa dizendo para você assim, olha, nós temos que tomar cuidado para não analisar apenas um lado da conversa. Para nós não observarmos, Ivete, apenas uma fala, nós temos que ver os dois lados. O disco tem que ser ouvido dos dois lados, você está me entendendo, eu creio nisso. Vai falar que o Jacó, ele era um trapaceiro, mas ele já não é criança, ele está cozendo. E quando o irmão dele chega, ele nutria no coração dele a vontade, o desejo de ter sobre a vida dele uma bênção. Qual era aquela bênção? A bênção da primogenitura. O Jacó era alguém que caçava a bênção para a vida dele. Você vai ver que passa o tempo vai passando, e o Isaac, pai de Esaú e de Jacó, está por morrer e diz, olha, eu estou por morrer, vai ao campo, faz a caça, traz algo para ser feito, um guisado bem bom, vou comer o guisado, e quando eu comer, após eu comer, eu libero a bênção sobre a tua vida, vou morrer e você fica com a bênção. A mãe deles ouve a conversa, diz para o Jacó, Jacó, é o seguinte, tem uma unção aí que está para ser liberada, se você for ligeiro, você toma posse da bênção. Jacó, ele vai de uma maneira ligeira. Ele corre, ele traz a caça, a mãe dele faz o cozido, apresenta para o pai come, e após o pai comer, o pai libera a bênção. E aí nós somos convidados a pensar assim, ele enganou o pai. É uma mentira, uma trama toda foi desenrolada, desenvolveu uma trama que... Mas, irmão, vamos pensar junto. Rose, quantos filhos você tem? 7. 7 filhos. Na minha casa era 12. Os 2 mais velhos já faleceram. 7 filhos. Quando o Bruno falava alguma coisa, você confundia a voz dele com algum dos outros? Se fosse para lavar a louça, o Bruno lavava a louça lá, sim ou não? Xiii, sujou. O João, cadê o João? O João está lá fora na diaconia. O João lavava prato lá? O João lavava. Quem mais lavava prato? Todos eles. Mas quando era o João que lavava prato, você sabia. Diferente de quando era o Bruno. De quando era o Fernando. Você está entendendo o raciocínio, sim ou não? Você que é pai, você que é mãe, que tem 1, 2, 3, 4, 5 filhos, você não confunde a voz deles. Você não vai confundir as ações deles. Cada filho tem um jeito, tem um costume. Então, o Isaac, ele sabia bem o que é que estava acontecendo ali naquele lugar. O Esaú, o Jacó, ele vem com uma pele sobre a roupa dele para parecer que é peludo, porque o Esaú era peludo. A fala, a voz, irmão, irmã. Nós devemos de olhar para a história e entender, o Jacó, ele era alguém que não deixava a oportunidade passar batida na frente dele. Pergunte para quem está pertinho de você, e você? Você é um desses que a oportunidade bate na porta da tua casa e você deixa passar? Ou você agarra a oportunidade? É isso que nós temos que começar a pensar a partir desse momento na noite de hoje. Porque o Jacó não deixava as oportunidades passar. Estava dando sopa à oportunidade, ele agarrava. E é interessante que nós vamos ver o Jacó agarrando as oportunidades, principalmente daquilo que era celestial, principalmente daquilo que era eterno, principalmente quando vinha a palavra bênção, unção na frente.
Sabe, isso é uma das coisas que determina se a pessoa chora ou sorri. Isso é uma das coisas que determina se a pessoa vence ou sofre a derrota. Quais são os tipos de buscas ou prioridades que você costuma fazer no decorrer do ano? O decorrer do ano vai determinar sobre você, é a sua ação, o seu comportamento, é a sua conduta que vai determinar respostas na sua vida. Veja, o Esaú, ele troca um prato de comida que é passageiro ele dá a bênção da primogenitura que permaneceria enquanto ele estivesse vivo, em troca de um prato de comida que é momentâneo. Quanta gente trocando aquilo que é eterno por aquilo que é passageiro. O Jacó, ele persegue o que é eterno. Ele busca o que é eterno, ele deseja o que é eterno, ele está ligado, ele está antenado, ele está atento a tudo aquilo que é eterno, para que ele possa tomar posse da bênção dele. Pode ser que você o veja talvez como um enganador, como um usurpador, e assim por diante, como alguém que dá a rasteira, como alguém que dá a pernada, e assim. Eu vejo Jacó como alguém que aproveita as oportunidades. Eu vejo Jacó não deixando a oportunidade passar batida. Pois bem, a Bíblia diz que essa postura dele acaba incomodando o irmão dele. O irmão dele fica incomodado. E é normal nós vermos pessoa que não vai para frente ficar incomodada com quem vai. Você tem que aprender isso daí. Na vida, no decorrer da vida, nós vamos ter pessoas à nossa volta que não estão se dando bem, que querem de toda forma dar uma rasteira em nós, que querem nos entristecer. Isso aí você pode ir se acostumando, porque é assim que acontece. A pessoa não faz por merecer, a pessoa não se movimenta, a pessoa não agarra a oportunidade, e aí ela fica incomodada com quem toma posse da bênção. O Jacó tem que fugir da casa dele, porque o Esaú quer enforcar ele, quer esganar ele, quer bater nele, quer matar ele. O Esaú tá bravo, está nervoso, está descontente. O Jacó vai. E aí que entra o texto que nós vamos começar a fazer a leitura. Jacó partiu de Berseba e foi para Harã. Jacó sai da casa dele e segue a viagem. Aí veja, chegando a um determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. O Jacó está caminhando, uma hora ele fica cansado, com o cansaço ele para, e aí ele vai descansar. Mas veja bem, tomando uma das pedras dali, usou a pedra como travesseiro e deitou-se. Ele usou o que como travesseiro? Pedra. Eu até brinquei de manhã, Bezerra. Quer dizer, eu brinquei, mas é um fato. Quem aqui, na hora do almoço lá na empresa, já dormiu no papelão? Olha que esse povo da noite é mais do papelão que o povo da manhã. Já dormiu no papelão, Danilão? Dormiu nada. Dormiu? Lá na empresa onde eu trabalhava, eu tinha meu papelão, né? Todo mundo tem o seu papelão guardadinho. Deixava o papelão escondido. Dava a hora do almoço, comia rapidinho, pegava o papelão e ia deitado. Mas que papelão confortável, irmão. Pensa num papelão macio. Aí você tirava o tênis, o sapatão, o que tinha no pé, colocava de travesseiro e dormia. Que delícia. Glória a Deus. Quantos, até hoje deve de ter pessoa que faz isso aqui no nosso meio. O Jacó, ele parou, deitou, pegou uma pedra, colocou a pedra embaixo da cabeça e dormiu. É interessante que pedra traz para nós a ideia de dificuldade, de problema, de luta, de prova,
Quem aqui nunca ouviu ou falou: fulano é uma pedra no meu sapato? Está falando de dificuldade. Então, a pedra, ela acaba sendo um sinônimo de dificuldade, de problema. E o Jacó pega o que para ele pôr debaixo da cabeça dele? Uma pedra. O Jacó estava fugindo, Celinho. Ele estava fugindo. Ele não estava dando um rolê. Ele não estava passeando. O Jacó não pegou e não fez igual o Messias, que esses dias foi viajar, visitar a família dele lá em Minas, né, Messias? Ficou lá não sei quanto tempo. O William, cadê o William? Estava por aí, está ali, escondido lá no fundo. Não, ele não foi igual esses meninos passear, não. O Jacó estava fugindo. Dentro dele tinha coisas a ser resolvidas. Dentro do coração dele, na mente dele, tinham questões que precisavam ser solucionadas. Ele sai porque se ele não saísse, ele ia morrer. E ele vai, sabe? Quantas e quantas vezes nós fugimos por conta dos problemas. Os problemas muitas vezes eles nos fazem, Isabela, ficarmos afugentados, amedrontados, uma dificuldade, de repente, quem aqui que nunca deu uma vacilada com o pai ou com a mãe, e aí saiu brabinho, aí na hora de chegar em casa, chegou na ponta do pé para o pai, para a mãe não escutar. Eu lembro, chegava em casa sem fazer barulho, acendia a luz, meu pai sentado assim lá. E não aprontava, mas... Quem aqui que nunca passou por situações assim? Você está com uma pilha de boleto para pagar, você olha para o saldo na conta bancária, não tem saldo, está negativado. Você olha, Bezerra, e fala, meu Deus. Quem aqui que nunca esteve precisando vender, seja na loja onde trabalha que precisa bater meta, ou seja na loja pessoal, fornecendo algum tipo de mercadoria, e não vendeu, e olha, fala, eu tenho que vender, eu tenho que fechar, eu preciso, e nada, a gente começa a ficar sem graça. A gente começa a ficar assim, olha, sem palavras, começa a gerar dentro de nós uma vontade de fugir, de desaparecer. Quer ver só? Alguém aqui já sentiu vontade de desaparecer alguma vez? Não acredito que só 3 pessoas. Quem aqui já sentiu vontade de desaparecer, de fugir alguma vez? Levante sua mão. Não está querendo me enrolar agora, não. Todos nós, em algum momento, já sentimos vontade, a circunstância nos convidou para fugir, para desaparecer, para virar chapéu velho, como diz o ditado, virar fumaça. É isso que está acontecendo com Jacó. Ele foge, mas ele foge e ele para descansar, porque o corpo dele chegou no limite. Aí ele pega a pedra para ele descansar. Usa a pedra como travesseiro. E ele ensina para nós que pedra é sinônimo de problema, de dificuldade. Mas ele ensina para nós assim, que o problema, a dificuldade, a circunstância não pode tirar o nosso. O problema, a dificuldade, a luta, a prova, a dor, não pode tirar o seu sono. Jacó está nos ensinando. Fale para quem está pertinho de você. Ei, a dificuldade não pode tirar o teu sono. A gente aprende. Olha, um dia, os discípulos, num aperto tremendo, num sufoco, o barco agitava. É barco, viu? Não é avião, não. Ia para lá, ia para cá. Vai afundar.
De repente vem alguém andando sobre as águas. Ei, quem vem lá? É fantasma. Não, não é fantasma, sou eu, vocês deixam de ser bobo. As águas agitadas, elas estavam sendo um problema para os discípulos. Mas Jesus vem fazendo o quê sobre as águas? O Pedro fala assim, Celcinho, se é o Senhor, dá uma ordem para eu ir ter contigo. Aí Jesus fala, não veio até agora porque não quis. O Pedro foi ou não foi? Jesus mostrou para ele que aquilo que estava trazendo temor ao coração deles podia ser colocado debaixo do pé. E Deus te trouxe aqui na noite de hoje para dizer assim, os seus problemas, os seus medos, as suas dificuldades, as suas adversidades, as circunstâncias que têm sido apresentadas de forma negativa, não podem tirar o teu sono, não podem tirar a tua alegria. Elas têm que estar debaixo dos seus pés, elas têm que estar debaixo da sua cabeça, e você deve deitar, dormir e descansar. Amém? Pois bem, olha o texto. O versículo de número 12 diz que ele teve O problema não pode te impedir de sonhar. A dificuldade não pode te impedir de sonhar. Pastor, estou passando numa dificuldade, numa prova, numa luta no meu casamento. Essa luta não pode impedir você de sonhar com a sua família, com o seu casamento e assim por diante. Pastor, estou numa dificuldade na empresa. Essa dificuldade não pode te impedir de sonhar como um profissional, como um empreendedor e assim por diante. A dificuldade, Vanderlei, não pode nos impedir de sonhar. Ele estava fugindo, ele estava na luta, ele estava com medo, mas ele põe a cabeça no travesseiro, deita, dorme, sonha. Porque ele era alguém, e aí eu volto no começo da conversa. Quem prestou atenção pegou, quem não prestou atenção pega agora, pelo amor de Deus. Ele estava deitado sobre o problema, dormindo e sonhando, porque ele era alguém que sempre trabalhou para buscar, para trazer para si as coisas que são do alto. Essa é uma das grandes diferenças na vida de um homem e de uma mulher cheio de Deus. O homem e a mulher cheia de Deus tem tanto problema, tem tanta dificuldade quanto o homem e a mulher sem Deus. A diferença é que o homem e a mulher cheio de Deus, ele acredita que o Redentor dele vive. Aí, está sonhando. E é interessante, veja, a Bíblia diz que ele vê uma escada apoiada no chão, e a escada vai até os céus. E a escada apoiada no chão, indo até os céus, traz ainda uma outra visão a ele. Ele vê o quê? Anjos de Deus. Os anjos fazem o quê? Sobe e desce. Anjos são seres ministradores a favor daqueles que hão de herdar o reino. Os anjos estão aí para nos servir. Eles não devem ser adorados. Nós não adoramos anjo. Nós não pedimos para o anjo. Os anjos estão aí para nos servirem. Eles nos protegem amando de Deus e eles nos servem amando de Deus. Então, a escada indo até o céu, os anjos subindo e descendo, mostram para nós o quê? Que Deus, ele coloca os anjos dele a favor daqueles que hão de herdar o reino dos céus. Tem alguém aqui que está disposto a ir para o céu? Diga amém, diga glória a Deus, diga aleluia. Os anjos estão aí para te servir. E alguém pode dizer, olha, mas eu nunca vi um anjo. Mas você já recebeu um livramento. Mas eu nunca vi o anjo, mas o anjo te ajudou. O anjo te serviu. E você de repente recebeu respostas que você nem imaginava que iam chegar. Mas não sei como aconteceu isso, eu não sei como que foi acontecer. Pois Deus manda dizer para você, tinha um anjo lá que eu coloquei para te ajudar. Você está entendendo a conversa, sim ou não? Nós estamos falando de um rapaz chamado Jacó, que
somos convidados a olhar para ele como sendo alguém que busca as oportunidades e toma posse das oportunidades, que tem problemas como todos nós temos. Todos nós temos problemas, mas ele faz dos problemas o travesseiro dele, porque ele sabe em quem ele está crendo. 2020, irmão, 2021, se alguém disse para você que será um ano sem problema, não falou a verdade. Que em 2021 nós teremos problemas, sim. Aliás, o próprio Jesus já disse: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nós não estamos ilesos das dificuldades, isentos dos problemas, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedor. Veja que o texto continua dizendo assim, verso 13: ao lado dele, ao lado de Jacó, estava o quem? Aí é importante a gente fazer uma outra parada, porque o Jacó estava fazendo o que mesmo? Fugindo. Então Jacó estava fugindo. Quem aqui já fugiu de algo e pensou assim, Deus não está comigo, melhor eu fugir, porque Deus não está concordando, ele não está. Quem aqui já passou por isso? Parece que estava fugindo de algo e ficou com o sentimento de que Deus não estava com você. Deixa eu ver, faz assim com a mão, quero ver. Algumas pessoas. O Jacó passou por isso também. Ele estava fugindo, mas no sonho dele, ele vê quem do lado dele? O Senhor. E veja como a história desenrola. O Senhor disse a ele: eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão, o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como o pó da terra, se espalharão para o oeste, para o leste, para o norte, para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você, da sua descendência. Eu estou com você. Veja, Jacó estava fugindo, mas mesmo ele fugindo, Deus estava com ele. Foi Deus que falou para ele fugir? Sim ou não? Não. Deus não falou para ele fugir, mas ele fugiu. Às vezes nós fugimos. Às vezes nós tentamos fugir das lutas, dos problemas, das dificuldades, mas mesmo nós fugindo, Deus não nos deixa sozinhos. Não estou dizendo que Ele concorda com as nossas fugas, porque as nossas fugas, os nossos problemas, as nossas dificuldades precisam ser encaradas. Mas existem determinados momentos que talvez aos nossos olhos não sejam os mais apropriados para enfrentarmos. Então nós acabamos fugindo, mas mesmo que fujamos, Deus continuará conosco. Fala assim para quem está perto de você: Deus está com você o tempo todo, todos os dias, até a consumação dos séculos, até quando você foge, Deus está com você. Ele não concorda, mas Ele está com você. Amém? Glória a Deus, aleluia. Está aqui, olha, eu estou com você. Aí ele diz assim, cuidarei de você aonde quer que vá. Olha, Gleiciane, olha Deus dizendo: eu estou com você, cuido de você, não importa para onde você for, eu vou com você. Está indo? Estou junto. Verdade, Deus? Sim, verdade. O senhor concorda? Não concordo, mas estou com você. Vai chegar uma hora que você vai cair na realidade, você vai precisar da minha companhia. E ali eu vou estar pertinho para te ajudar. Você vê, Silvana, como tem gente que vai dando as trombadas, as cabeçadas assim. É igual aquele rapaz, o filho pródigo, que ele vai, pega tudo, ele vaza, ele resolve viver a vida dele do jeito dele, gasta tudo, curte, e chega um dado momento, ele está com fome, ele está abandonado, ele está desprezado, ele quer comer comida de porco, e aí Deus faz, você caiu fora, você vazou, você deixou seu pai, você deixou seus irmãos, tudo para trás lá e tal. De verdade, eu não achei uma boa ideia. Mas eu vim com você para cá.
Agora que você tá aí nesse aperto, foi bom eu ter vindo, porque agora eu estou dizendo para você, vai, cara, volta para casa, que na casa do Pai, até os trabalhadores têm o que comer. Você nem trabalhador é, você é filho, aleluia, graças a Deus. Você vê, irmão, como que é importante nós entendermos, Deus está conosco, Ele não concorda com os passos equivocados que nós damos, mas Ele está conosco, porque Ele sabe que em um dado momento, nós precisaremos da ajuda dele para voltarmos para a presença do Todo-Poderoso. Amém? Diga graças a Deus se você está entendendo. Olha aí, olha. Não o deixarei sozinho. Opa, eu pulei uma parte importante aqui. Verso 15. Estou com você, cuidarei de você, aonde quer que vá. Olha o que o texto diz. Eu o trarei de... Eu o trarei de... Eu pedi licença para os irmãos, ainda que hoje é que eu já usei 2 ou 3 adágios populares, né, 2 ou 3 provérbios, mas tem um ditado popular que diz assim, ó, não cuspa no prato que você... Deus estava falando para o Jacó, Jacó, não cospe no prato que você comeu, porque você vai voltar. Deus é tão... Você vai ler a Bíblia e fala, mas Deus, não é possível que o Senhor falou isso aí para o Jacó. Deus falou, falei, porque eu vou trazer ele de volta. Já que eu vou trazer ele de volta, então eu falei para ele não ficar dando mancada, para ele não ficar vacilando. Jacó, eu trarei você de volta. Eu acho até interessante, eu vou colocar para propor, para a gente pensar junto assim, você vai pensando, que às vezes a gente vê o quê? Às vezes a gente vê aquele casalzinho de namorado que termina, ou até um casal que termina, aí depois vai. Estava até ontem junto, até ontem abraçava, beijava, fazia selfie, postava, era só love, terminou daí, vai para o Face e fica escrevendo, você não presta, não vale nada, né? Mas até ontem a miséria estava junto. No dia seguinte separou, daí começa a malhar, detonar em rede social, Fran. Não é que tem gente encardida, meu Deus. A pessoa trabalhou até ontem na empresa, foi mandada embora, até ontem ganhava o pão, levava para casa, pagava as contas, alimentava a criançada, sobrava um dinheirinho, fazia um passeio ou outro e assim por diante. Agora foi mandado embora, patrão, pão duro, miserável, aquele patrão, aquela empresa, aquela desgraça, para aquele lugar. Oi, que a Bíblia fala para nós tomarmos cuidado. O Jacó é um bom exemplo disso, porque por Jacó Deus está dizendo, eu vou com você, onde você estiver, eu cuido de você, eu vou te ajudar, mas preste atenção, eu vou te trazer de volta. Então isso serve para nós de aprendizado. Fale para quem está pertinho de você assim, olha, não cuspa no prato que você come. Porque tem muita gente que gosta de cuspir no prato que comeu. E o Jacó já foi alertado por Deus. Nós estamos sendo, José, alertados por Deus na noite de hoje. Deus está nos alertando, Camila. Não cuspa no prato que você comeu. Porque eu proporciono situações que você nem faz ideia. Nem faz ideia. Aí ele continua a conversa dizendo assim, olha, não o deixarei, enquanto não fizer aquilo que eu lhe prometi. Como Deus é bom, como Deus é joia. Aí, para nós encaminharmos o final da nossa conversa, diz assim, olha, quando Jacó acordou do sono, disse, sem dúvida o Senhor está nesse lugar, mas eu não sabia. Por que ele não sabia? Porque ele fugiu. Porque ele achou, na cabeça dele, ele estava fugindo, Emerson. Então, ele está fugindo, Deus não está com ele. Eu aprontei, eu fiz tudo o que eu fiz. Eu tomei posse das bênçãos, das oportunidades, eu agarrei. Aí eu saí fora, porque senão a chapa ia esquentar para o meu lado. Deus não está comigo. Agora aqui, Rogério, cai a ficha dele. Deus está nesse lugar. Eu não sabia.
E aí ele finaliza. Não vou continuar a leitura após o verso 18, mas eu recomendo para você, continue a leitura até o capítulo 32. Você vai ver quanta coisa que Deus fez na vida de Jacó. É uma história tremenda. Na noite de hoje, a proposta de reflexão está em torno desses pontos que nós elencamos. Mas olha, teve medo, disse, temível é esse lugar, não é outro senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Quer dizer, Jacó está iniciando uma caminhada, está iniciando uma jornada, ele está enfrentando circunstâncias, situações adversas, ele com todas as questões da casa dele para ele resolver, com todas as questões emocionais, sentimentais, a cabeça do Jacó estava latejando, mas Deus nesse momento diz para ele assim: ei rapaz, espera lá, que você sempre buscou aquilo que é do alto. E quem busca aquilo que é do alto, só busca porque sabe que existe um Deus que opera, que age, que trabalha. Então agora é a hora de você confiar no meu poder, na minha mão, confiar no meu agir. Agora Deus está trazendo a tranquilidade para Jacó continuar a caminhada. Ele continua a caminhada, constitui família, tem filhos, servos, gado, trabalhadores, muita riqueza. E passado o tempo depois, ele volta para casa. E eu não vou entrar nessa parte da história. Eu vou finalizar aqui com você dizendo assim: olha, é o seguinte, a dificuldade em 2021 não terá o poder de tirar a tua paz, de tirar a tua alegria, de tirar o teu sono. As dificuldades, os problemas servirão para você colocar a cabeça sobre elas, deitar e descansar, porque Deus está com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Fique em pé, por favor. Quero orar com você agora. Quero orar por você. Pega seu material da campanha. Já aproveita, segura em sua mão. Pastor, eu vim para cá na noite de hoje. Olha, eu vim para cá. Deus sabe o jeito que eu vim, Deus sabe como eu estou, Deus sabe de todas as coisas. Sim, irmão, descansa no Senhor. Leve seu pensamento a Deus agora. Quero orar por você. Deita, durma, sonha. Segue a vida. Coloca a sua confiança em Deus. Creia em Deus. Creia em Deus. Senhor amado, santo, bendito, poderoso, vivo, fiel, eterno, tremendo. Eu agradeço a oportunidade de estar com todos esses irmãos na noite de hoje, refletindo com a luz da Tua palavra sobre a nossa vida. Quantas vezes, Deus, nós desaparecemos por causa do problema, por causa da dificuldade. A Bíblia diz que a Ana, que queria tanto um filho, não tinha um filho, e era zombada por não ter um filho. Ela nem comia, o semblante dela estava descaído por conta disso. Às vezes é assim. A dificuldade tira a nossa fome, o nosso sono, a nossa paz. Nós começamos a nos comportar de maneiras tão terríveis para nós mesmos. E às vezes até afetamos quem está à nossa volta. Mas eu quero liberar sobre esse povo que está aqui na noite de hoje e sobre aqueles todos, ó Deus, que nos acompanham através da transmissão. Eu quero liberar essa palavra, Pai, que os problemas, eles servirão de travesseiro para o irmão, para a irmã.
eles vão colocar a cabeça no travesseiro e vão dormir, e ainda vão sonhar, porque a confiança deles está sendo colocada no Senhor. É assim que eu oro e profetizo a vitória. Todas as questões que ficaram por ser resolvidas serão resolvidas uma a uma, em nome de Jesus, para a glória do teu nome. Você que recebe a palavra e a oração, diga amém, diga graças a Deus.